Vamos ao primeiro tema. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que deve criar e instalar, na próxima semana, uma comissão especial para análise da proposta sobre o fim da escala 6x1. Hugo disse que a escolha do presidente e do relator dessa pauta no colegiado deve acontecer nos próximos dias. A proposta, vamos lembrar, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa nesta semana. A relatoria do texto foi do deputado Paulo Aze, do União Brasil, e parte dos parlamentares defende que ele seja mantido nessa relatoria. Além das duas propostas em análise na Câmara, o governo federal também enviou um projeto de lei em regime de urgência para acelerar a tramitação. Mas Hugo Motta vem afirmando que tem preferência pela análise por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que é essa PEC. Após ser votado pela comissão, o texto ainda vai precisar passar por votação no plenário da Câmara. O presidente da Casa espera aprovação até o fim de maio, comecinho de junho deste ano. Vamos então ao debate. Deputados, muito bem-vindos. Boa noite. Deputado Réder, o Congresso vai ou não aprovar o fim da escala 6x1 ainda neste ano de 2026? Bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Juliana, Linneberg. Eu não tenho dúvida alguma, 99% de chance que vai ser aprovado esse ano o fim da escala 6x1. É um projeto em que tem não só o presidente da Casa empenhando esforço em cima disso, o governo federal também está empenhando esforço em cima disso, também por ser um ano eleitoral, e é uma prática que está sendo encaminhada em relação a isso, e que não há contrariedade da maioria dos parlamentares em relação à diminuição da escala 6x1 para 5x2 da jornada de trabalho, né? E eu digo aqui que eu acho que, de certa forma, se nós formos avaliar, todo cidadão tem o interesse de ter um dia mais de folga, poder ter condições de conseguir estar com a sua família, de poder se preparar, estudar, enfim, né? Agora, a grande preocupação que eu trago, e debati isso também na comissão, é justamente a circunstância de nós garantirmos a geração de emprego. Não adianta nós termos um projeto, ou uma PEC, ou projeto, em que ele vai diminuir a escala de trabalho, dando a condição para que as pessoas possam ter mais tempo livre, que as pessoas tenham mais condições de poder ter tempo para o seu lazer, mas que, quem sabe, as pessoas acabem, no final das contas, tendo a possibilidade de ficarem desempregadas, né? Então, essa é a grande preocupação que eu trago para o debate, que esta conta ela não pode cair lá na ponta, na circunstância de quem tem o benefício. E aí nós estamos tratando de alguns pontos que são importantes serem, eu acho que, lembrados aqui. Primeiro, a condição do custo que isso pode gerar para o empregador. Nós temos aí uma previsão de mais ou menos 22% de um custo que vai se elevar para o empregador relacionado aos tributos, ao custo do seu funcionário, podendo chegar até o final do ano, né, em um ano, um custo de incremento de 10%, e isso faz com que muitas empresas elas possam vir a fechar as suas portas ou mesmo repassar esse custo para o consumidor final. E é justamente isso que eu, particularmente, estou tentando evitar, né, neste debate. A comissão especial, eu acho que vai ser o ambiente para a gente tratar desse tema. Eu pretendo estar na comissão especial para a gente fazer essa construção que vem nos dar a condição de poder, de fato, achar as alternativas. Quais podem ser as alternativas? Acho que o primeiro ponto, isso o próprio autor, o Reginaldo Lopes, traz, é uma transição, né? Também colocado ontem no debate na Comissão de Constituição e Justiça, a circunstância de se consolidar na redução para 40 horas e não 36 horas. Isso é algo em que o próprio autor tem dito, né, e encaminhado em relação a isso, que é o deputado Reginaldo Lopes. Mas eu tenho que ir além. Eu entendo que hoje 80% dos empregos que são gerados, os novos empregos no Brasil, eles são de pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas, geralmente, elas têm um núcleo, um número de funcionários pequenos, e a diminuição da escala ela pode interferir diretamente no faturamento da empresa, porque tu vai diminuir a hora trabalhada, mas vai manter o salário.
Então, nós temos que construir essas alternativas. Eu acho que essas alternativas elas passam por benefícios, né? Debater sobre a própria desoneração da folha de pagamento, que foi algo que nós tratamos no ano passado e se extinguiu, e também, né, benefícios para a gente manter esses empregos para essas pequenas empresas, que eu acho que são as que mais vão sofrer para a gente conseguir achar essa saída nessa conjuntura. Deputado Lindbergh, boa noite. Bem-vindo. A mesma pergunta. O Congresso vai ou não aprovar o fim da escala 6 por 1? O deputado Redecker vem trazendo aqui possibilidade de impacto para as empresas. Boa noite, Juliana. Quero cumprimentar o deputado Júlio Redecker também. Olha, qual é a nossa preocupação? Nossa preocupação é tentar empurrar isso com a barriga. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, deu uma declaração, não só ele, estava acompanhado do presidente da União Brasil, Antônio Rueda, dizendo que eles queriam empurrar para depois da eleição. Eu acho que essa é a preocupação maior. Veja, nós temos dois caminhos para aprovar esse projeto. Tem a PEC, que vai ter a comissão especial, e tem um projeto de lei enviado pelo governo com urgência constitucional na data de 14 de abril. Ou seja, a partir do dia 29 de maio, a pauta da Câmara fica trancada se a gente não votar esse PL com urgência constitucional. Então, são dois caminhos. Eu tenho muita preocupação, deputado Lucas, dessa tese de tentarem jogar para frente. Na CCJ mesmo, na semana passada, o PL pediu vista. Então, com manobras claramente para atrasar o processo. Agora, veja, o debate sobre o mérito. Olha, toda vez no Brasil, quando você vai ter um avanço, os argumentos são os mesmos. Para acabar a escravidão, diziam que o fim da escravidão ia quebrar o Brasil. Ia ter muita gente que ia ficar largada pelos centros da cidade, desempregado. Para criar um salário mínimo, Getúlio Vargas, em 1936, dizia o seguinte: olha, salário mínimo vai quebrar o Brasil, vai ser inflacionário, vai trazer desemprego. Depois, 13º salário, criado por João Goulart, a mesma história. Sempre que a gente vai tentando avançar, os argumentos se repetem. Empregadas domésticas, Juliano. Você se lembra que até o governo da Dilma, as empregadas domésticas não tinham os mesmos direitos dos outros trabalhadores. Não tinha 44 horas semanais, não tinha direito a hora extra. Foi uma luta. Diziam, olha, o desemprego das domésticas vai crescer. Não cresceu. É o mesmo debate que a gente está fazendo nesse momento em relação à escala 6 por 1. Eu acho que o Congresso vai ter que aprovar porque a população exige. Eu acho engraçado que tem muita gente que diz que defende a família, mas fica contra um projeto como esse, que é justamente o projeto que vai dar tempo para as pessoas viverem em família. Você trabalhar 6 dias, um grande centro como o Rio de Janeiro, o trabalhador sai da Baixada Fluminense e vai para a cidade do Rio, ele às vezes demora 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Quando ele chega, os filhos já estão dormindo. Então, esse termo da vida além do trabalho cresceu. É uma exigência da sociedade brasileira. Eu acho que o Congresso vai ter que aprovar. Eu fico preocupado. Eu acho que aqui a gente não pode fazer nenhum caminho que leve a uma bolsa patrão. Eu vi o deputado Nicolas defendendo isso. Todos nós sabemos que o orçamento da União é um orçamento limitado. Se eu vou pagar com recursos da União, eu estou tirando da saúde, eu estou tirando da educação, eu estou tirando da assistência social. Então, isso é muito ruim. A gente sabe que o mercado, olha, vai se adaptar. Eu tenho visto depoimento de vários donos de empresas, Juliano, dizendo o seguinte: eu era contra. Eu fiz o teste agora do 5 por 2, que é o projeto do governo, o deputado Lucas falou aí, de fato, isso é 5 por 2. Você cai de 44 horas para 40 horas semanais. E são 5 dias e 2 para o descanso. Então, eu vi empresários dizendo o seguinte, que eram contra e que estão testando e que estão vendo que melhorou a eficiência, os resultados todos da empresa melhoraram.
Deputado Lucas, de onde deve sair o dinheiro, então, para bancar, se de fato houver impacto para as empresas, essa proposta? E eu queria fazer mais uma pergunta puxando o gancho do deputado Lindbergh. Esse apelo popular num ano eleitoral atrapalha ou ajuda esse debate? Olha, na proposta que nós estamos debatendo, que são as PECs e também a proposta do governo, o custo vai sair do empregador. Isso está muito claro, né? O custo vai sair do empregador porque vai diminuir a jornada de trabalho e manter o mesmo salário. Então, esse custo hoje, e aí é onde eu quero chegar, e aqui o Lindenberg coloca a condição de uma bolsa patrão, né? Eu acho que não é esse o ponto, porque, na minha avaliação, o melhor projeto social que existe é a pessoa ter capacidade e condições de ter emprego, estar empregado e sustentar sua família. E hoje no Brasil, nós estamos vendo que grande parte hoje da jornada de trabalho no Brasil, ela é já como já está, né, como 5 por 2. A maior parte da jornada. Agora, nós temos alguns pontos que a gente tem que ter uma relevância e uma preocupação. A área da saúde, hospitais que não podem ficar sem profissionais, próprios servidores, muitas vezes terceirizados ou municipais, como coleta seletiva de lixo, servidores da segurança pública, enfim, isso tudo vai ter que ser debatido porque não há esta previsão no projeto que nós estamos debatendo e na PEC. Nós vamos ter que fazer essa construção, e aí que é importante a gente tratar. Nós temos que fazer essa construção na comissão especial, para que a gente consiga achar estas alternativas. Caso o governo consiga colocar alternativas, ou a gente coloque na comissão, é evidente que nós vamos ter que tirar esse recurso do próprio governo para garantir esta geração de empregos. E aí nós tivemos por muito tempo, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, que foi algo que deu certo em vários governos, inclusive o governo do PT, governo de esquerda, governo de direita no Brasil. A desoneração da folha foi algo que funcionou, e hoje nós temos esses segmentos que geram emprego com dificuldades, mas conseguem se manter. Então, nós tendo a condição de repassar mais um custo ainda, nas margens pequenas que nós temos, um custo Brasil histórico que a gente tem, que é um problema, eu entendo que nós temos necessidade de debater e aprofundar um pouco mais esse debate para que a gente consiga construir estas alternativas, porque não é um debate nesse momento, na minha avaliação, se nós vamos deixar para depois da eleição ou antes da eleição, ou vai se empurrar com a barriga. Está muito claro, está muito claro. Vai ser votado na comissão especial e o presidente da casa vai colocar esse projeto na pauta da casa, e ele quer aprovar através de PEC. E se não for através de PEC, vai ser através do projeto que o governo encaminhou, trancando a pauta no mês de maio, no final do mês de maio. Então, essa não é, eu acho que o debate que nós trataremos aqui, não. Vai se empurrar com a barriga. É como nós vamos construir essas alternativas para manter os empregos no Brasil. Deputado Lindbergh, como financiar essa proposta e esse debate em ano eleitoral ajuda ou atrapalha ali o andamento disso no Congresso? Não, deixa eu te falar. Não dá para aceitar que queiram usar, no caso como esse, recursos públicos que são destinados aos mais pobres, educação, saúde pública, para isso. Veja bem, essa proposta, olha, nós tivemos 350 anos de escravidão no Brasil. Você sabe, deputado Lucas, na hora que fomos abolir a escravidão, a proposta era idêntica. Temos que indenizar os donos dos escravos, que vão ficar com os prejuízos. Olha, sabe por que eu falei de escravidão? É porque essa marca é uma marca ainda presente na sociedade brasileira. 350 anos. Mas tem uma parte da elite brasileira que olha para o povo mais pobre como se fosse escravo. Olha como se a função deles fosse só viver para trabalhar. Você sabe que quem trabalha hoje na escala 6x1, você que está nos ouvindo, são geralmente as pessoas que recebem menos, um salário menor. Então, não dá para aceitar que uma conta como essa seja jogada nos colos do governo federal e da União. É uma bolsa patrão mesmo. É igual na época da escravidão. É o mesmo argumento. Não tem nenhuma diferença.
entre indenização dos donos de escravo e o que tentam fazer com esse projeto. A nossa preocupação desse caminho da PEC é tirarem a força do projeto do governo. Porque o projeto do governo é muito claro. Você reduz de 44 para 40. Escala 5 por 2. Esse é o ponto central, sem redução do salário. A minha preocupação é que faça uma coisa muito longa. Divido isso em muitos e muitos anos. Isso vai ser uma grande frustração para o povo brasileiro. E o problema da PEC, Juliana, é que no caso da PEC o governo não tem nem como vetar. Você sabe quando você manda um PL, se o Congresso aprova um projeto, tem um instrumento do governo federal que é o veto. E claro que o Congresso depois pode derrubar o veto. Então eu fico preocupado que esteja acontecendo uma articulação de setores das elites empresariais brasileiros para tirar a força, para fazer uma transição longa e para jogar as contas em cima do Estado brasileiro de corte de recursos da saúde e da educação. A gente tem 30 segundinhos para cada para encerrar esse bloco e trocar de assunto. Deputado Lucas, com o senhor, o tempo. Eu acho que o que não está claro para o deputado Lindenberg aqui é que o que nós, e eu estou tentando falar e nós estamos tentando defender, é a manutenção do emprego e o custo não ser repassado para o consumidor final. Eu acho que a gente tem a capacidade de fazer essa construção na comissão especial, colocando dentro de um contexto de segmentos de setores diferentes, tanto comércio quanto empresas, né? Enfim, ter a condição daqueles que forem mais fragilizados com a diminuição da escala, nós conseguirmos construir alternativas. E aí nós estamos tratando, não é da questão de manter ou indenizar alguém, é a condição da manutenção do emprego, para que a pessoa possa, de fato, com a redução da escala, ter o seu tempo livre, mas ele ter garantia de que ele vai ter emprego no final do mês. Deputado Lindbergh, 30 segundos. O deputado Lucas, é claro que o emprego vai aumentar, já que você reduz essa carga de trabalho. Então o emprego vai aumentar. Não existe, eu volto a dizer, o mesmo argumento utilizado em todos os momentos da criação do salário mínimo. Você lembra dessa questão das empregadas domésticas? Você lembra, Juliana? Não diziam? Se fizer uma lei dando os mesmos direitos para as empregadas domésticas, o Bolsonaro, inclusive, foi o único deputado que votou contra. Vai ter desemprego entre as domésticas. Não houve isso. Podem ficar tranquilos que não vai acontecer isso. Nós vamos ter mais empregos. O deputado Lucas citou hospitais e segurança pública, Lucas. Essas são áreas que eu me preocupo muito. Você trabalhar no hospital 6 por 1, alguém que cuida da saúde dos outros, segurança pública, a mesma coisa. Esses aí que tem uma escala até de 4 por 3, que não é discussão, porque o projeto que está lá colocado é 5 por 2. Eu estou convencido que esse é um avanço civilizatório e que o Congresso vai aprovar.